Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Hoje, mais um dia das nossas lives da Maratona do Gestor Público. A maratona do gestor público, especialmente, ela é um conjunto de lives. Em janeiro, a gente fez 8 lives e agora a gente está fazendo 10 lives para a maratona. A gente está fazendo um ajuste para verificar qual a quantidade de lives que seja suficiente, mas a gente tem sempre muito assunto, então eu acredito que 10 lives para cada evento é interessante. E como é que funciona? Ao longo dessas lives, a gente vai conversar sobre assuntos que são, que são interessantes àqueles servidores públicos que estão ocupando um cargo de gestão. Então, são os chamados gestores públicos. Eles são aqueles profissionais que, de modo geral, são servidores concursados, mas também podem ser pessoas que vão trabalhar com o governo, muitas vezes por uma indicação, no caso política, ou por confiança, e abaixo dele vai ter, por exemplo, uma equipe, no qual vai trabalhar com ele, então ele vai gerenciar essa equipe, ou ele vai gerenciar recursos financeiros, como o caso de um orçamento, ou vai gerenciar estrutura, outros tipos de recursos que estão disponíveis para a produção de serviço público, para o desenvolvimento de serviço público. Então, cada dia nessa live eu trago um assunto que seja importante para a gente conversar sobre administração pública, mas em especial naquelas situações em que esse profissional em cargo de gestão vivencia na sua rotina, no seu dia a dia, quais são os desafios que eles enfrentam, ou, no caso, como é que eles podem, de alguma forma, fazer para enfrentar esses desafios de uma forma melhor, mais fácil, com menos impactos negativos. Então, a gente pode falar de desafios, mas a gente também pode falar, por exemplo, as dores que esses profissionais sofrem prestando serviço público, gerenciando a sua equipe, gerenciando esses recursos. E o que seriam essas dores? Está mais relacionada com os sentimentos do quais esses profissionais, os servidores públicos, sentem no desenvolvimento das suas atividades. Às vezes eles podem se sentir frustrados por alguma forma, por não estar conseguindo alcançar um determinado objetivo, ou os objetivos que eles são de sua responsabilidade, ou ele se sente de alguma forma frustrado porque ele não consegue fazer as suas atividades muitas vezes por falta de recursos. Essa é uma realidade no serviço público brasileiro. Às vezes os servidores públicos não têm disponível todos os recursos que eles precisam, mas a sociedade está lá pedindo para que ele, de alguma forma, ofereça esse serviço, entregue esse serviço. Eu conheço milhares de servidores públicos no Brasil todo que sofrem com essa situação. Muitas vezes os servidores públicos, eles se sentem desvalorizados, porque apesar de tanto trabalho, de tanta dedicação, não existe um reconhecimento, às vezes da sociedade, às vezes de um gestor acima, às vezes da organização pública do qual eles trabalham. Então, isso vão gerando dores para eles, vão gerando frustrações ao longo da carreira, vão, em alguns momentos, podem até resultar em traumas psicológicos para esses profissionais. Infelizmente, isso é muito comum, eu falo bastante assim, já nesses meus 15 anos de serviço público. Eu já enfrentei várias dessas situações de frustração, de sentir impotente em muitos casos, né? De ter dificuldade de entregar esse serviço público, mas eu não tenho os recursos disponíveis. Quantos dos meus colegas já ouviram falar que eles colocaram recursos pessoais deles para poder fazer trabalho e oferecer determinado serviço para a sociedade? Então, essas dores mais comuns que o servidor público, em especial, esse encargo de gestão, porque ele tem mais responsabilidade, né, nas costas dele. Então, essa pressão acaba sendo muito maior. Mas a gente também vai falar de situações que são oportunidades. Como é que esses profissionais podem aproveitar algumas situações e tirar algum proveito para poder enfrentar um desafio, para poder atingir resultados melhores, fazer estratégia. Então, tudo isso a gente fala ao longo dessa semana da Maratona do Gestor Público. A gente já conversou sobre diversos assuntos ao longo dessas lives, acho que já foram 7 lives, eu nem lembro de cabeça, mas ontem em especial, eu lembro que foi a mais recente, a gente falou sobre comunicação.
E o impacto da comunicação impacto da comunicação organizacional, da comunicação profissional tem nas estratégias alcançadas ou não alcançadas, né? Porque às vezes uma falha de comunicação pode resultar numa estratégia não realizada. E algumas vezes a comunicação ela não é levada em consideração com relação à sua importância. Muitas vezes é comum as pessoas considerarem a comunicação como algo normal, algo ordinário, sem tanta importância, mas na verdade é a base da maior parte das estruturas organizacionais ou das estruturas organizacionais, dos relacionamentos profissionais, da realização de estratégias. Não existe estratégia se a gente não se comunica. E hoje eu estava pensando, né, até como eu disse para vocês, eu gosto de ter a liberdade de escolher os temas das nossas lives da maratona, assim, ao longo do dia eu posso pensar, né, o que eu vou falar para vocês, e hoje eu vou trazer, assim, me veio uma ideia, um pouco do que a gente conversou ontem de comunicação, até porque essa comunicação, ele não, eu posso ficar dias, meses falando sobre isso, porque ele de fato é bem interessante. Então ontem a gente não conseguiu falar tudo que poderia falar de comunicação, e hoje no meu dia de trabalho algumas situações assim que eu sinto, que eu percebo, e aí me veio um insight interessante para a gente poder conversar hoje, que tem tudo a ver com estratégia de alguma forma, e tem tudo a ver com comunicação, que são aquelas situações que, mesmo que uma estratégia seja clara para as pessoas, mas talvez ela não seja assim relembrada ou comunicada com muita frequência, mas é muito comum, às vezes, os gestores, eles até não ficarem comunicando o tempo todo, porque ele entende que caberia aos profissionais da equipe, aos outros servidores públicos, já entender um pouco qual que é o motivo pelo qual eles estão lá, né, quais são as responsabilidades deles. Então, muitas vezes, os gestores acham que eles não têm essa necessidade de ficar insistindo e falando o tempo todo, e cobrando das pessoas o comprometimento delas e a ação delas para que o setor do qual a gente trabalha alcance os objetivos. Então, o que a gente vai falar hoje tem a ver com a comunicação exatamente nesse aspecto. E, de alguma forma, tem a ver com estratégia, porque a gente vai falar justamente como que essas falhas de comunicação, que de alguma forma também são problemas de comprometimento dos membros da nossa equipe, como é que eles impactam no alcance dos objetivos, né? Quer dizer que isso pode alcançar os objetivos ou fazer com que esses objetivos não sejam alcançados. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de comunicação? Vai. A gente vai falar um pouquinho de relações interpessoais? Vamos. Nós vamos falar um pouquinho sobre interesses das pessoas que estão envolvidas nesse processo de estratégia. E, por fim, a gente vai falar nas estratégias. Parece que é bastante coisa para a gente conversar, mas eu acredito que a gente não vai se estender tanto, até porque a gente não vai conseguir mesmo acabar esse assunto só hoje. A gente vai ter assuntos para falar muitos outros dias, em muitas outras lives, muitos outros encontros, mas vamos começar a pensar sobre isso, tá? Não sei se eu acredito que acontece com você, porque isso acontece para mim, não aconteceu só uma vez, ao longo desses 15 anos eu vejo isso com bastante frequência. Às vezes parece que os membros dessa equipe, mesmo que sejam pessoas em cargo de gestão, tá? Pode ser que dentro de uma equipe, o próprio gestor, ele não está tão interessado assim, ou ele não está tão comprometido assim com os objetivos a serem atingidos do seu setor, ou esses objetivos da organização. De modo geral, eles não estão tão preocupados com as estratégias da organização, e eles mesmos nem estão traçando estratégias para o setor do qual eles gerenciam, ou das áreas que eles gerenciam. Muitas vezes eles só estão indo, né? Como se fosse assim, indo pela correnteza, sabe? Assim, estão nadando e estão seguindo. Mas eles, de alguma forma, não estão assim tão comprometidos para que esses resultados sejam entregues com eficiência. Então, pode assim, às vezes a gente acha que um problema desse acontece só com os membros da equipe, aquelas pessoas que de alguma forma não têm uma responsabilidade maior, não têm um compromisso maior, não estão ocupando algum cargo de gestão ou um cargo em comissão. Mas a verdade é que essa falta de interesse ou falta de comprometimento, muitas vezes, ele acontece em qualquer parte da organização, em qualquer nível organizacional. Então, profissionais de qualquer nível podem estar passando por essa situação.
de não estarem tão preocupados com os objetivos do setor, da área, com as estratégias que foram adotadas ou as estratégias que devem ser colocadas em prática. E isso acontece. Eu trouxe esse assunto para vocês porque isso acontece eu tenho lembranças de diversos momentos na minha vida profissional no serviço público que isso aconteceu. E mesmo que eu estava em setores diferentes, tá? Não faz, só nessa área, mas acontece isso, só naquela. Não, isso eu vejo em várias situações. E isso certamente impacta nas estratégias. Se a gente tem pessoas que não estão tão comprometidas com as estratégias organizacionais, não estão motivadas a atuarem com mais afinco e produtividade para que esses objetivos sejam alcançados, certamente a gente vai ter problemas nos resultados do nosso setor, da nossa equipe. Então é comum, tá? Eu acredito até que situações assim, que às vezes a pessoa está mais comprometida ou menos comprometida, mais motivada ou menos motivada, mais engajada ou menos engajada, são situações que são comuns ao ser humano, né? Às vezes está passando por uma situação que, às vezes, o serviço não virou a prioridade para ele nesse momento e acontece. Cabe ao gestor entender que situações como essas acontecem e ele precisa estar preparado para ele tentar fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, engajar essa pessoa cada vez mais no seu trabalho. E ele precisa estar preparado para entender que, às vezes, a sua equipe, um profissional da sua equipe não está muito bem naquele momento. Mas ele é um bom funcionário, sempre foi um bom funcionário, mas às vezes ele está passando por uma situação que faz com que o seu comprometimento com o trabalho diminua. Eu vou dizer que até alguma coisa que a gente precisa pensar com bastante carinho com relação a isso, porque acontece. E a gente não pode levar em consideração e meio que rotular esse profissional é um mau profissional, porque agora eu estou precisando dele e ele não está engajado, ele não está comprometido, ele está mais preocupado com seus problemas em casa, ou uma situação dessa, né, sei lá. E aí, então, leva em consideração que esse funcionário é um mau funcionário e muitas vezes acaba abrindo mão desse funcionário e rotulando ele como se fosse um mau funcionário. E às vezes ele só está passando por uma situação delicada. Eu diria até que todo aquele profissional que está em cargo de gestão, ele precisa ter um lado mais racional, voltado para a estratégia, voltado para procedimentos, voltado para a racionalização do processo de tomada de decisão, para o processo de controle, de gerenciamento, monitoramento, mas esse profissional que tem cargo de gestão, ele precisa ter um lado pessoal bem aflorado. Um lado que ele vai sentir compaixão pelos membros da sua equipe ou outras pessoas que de alguma forma impactam ou impacta no trabalho. Então, por exemplo, o cidadão que vem buscar um determinado serviço, cabe ao gestor muitas vezes ter esse olhar um pouco mais humano e tentar ajudar as pessoas a entender as dificuldades que elas enfrentam para poder ajudá-los, ou às vezes com relação à nossa equipe, às vezes tentar se colocar no lugar do outro, entender que está passando por um problema e que qualquer pessoa poderia estar passando por esse problema, inclusive ele. Ter esse lado pessoal mais aflorado, com a preocupação, assim, até como, assim, o gestor, a gestora, às vezes é como, tipo, pai e mãe, às vezes precisa mesmo se preocupar e acompanhar o desenvolvimento profissional das pessoas da sua equipe. Então, o gestor, ele também precisa ter esse lado humano bem desenvolvido, porque senão não tem como a gente trabalhar com pessoas, porque as pessoas têm esse lado, esses momentos de altas e baixos que vão impactar ao longo das suas carreiras. E com relação ao serviço público, isso é um pouco mais latente, porque, de modo geral, as pessoas ficam muito tempo numa organização. Eu não sei, eu nunca vi nenhum estudo com relação a isso, mas pela minha experiência, eu acredito que tenha muito mais. As pessoas do serviço público, elas acabam ficando muito mais tempo num determinado trabalho, uma determinada empresa, do que pessoas da iniciativa privada. Antigamente, tinha empresas privadas até que mantinham seus funcionários por muito tempo e de alguma forma, incentivava que os profissionais ficassem muito tempo nas organizações, mas hoje em dia você já tem uma rotatividade um pouco maior, até porque você tem uma competição muito grande de profissionais e isso vai havendo uma rotatividade, as pessoas acabam ficando menos tempo nas organizações. Mas no serviço público a gente fica mais tempo. Pode ser que a gente mude de setores, mas a gente continua dentro da organização, até porque existe a condição da estabilidade,
que há situações muito específicas que vai fazer com que o funcionário perca o seu cargo, o seu cargo de carreira, mas pode acontecer que ele vá mudando de setores. Conheço pessoas que estão trabalhando no mesmo setor há muitos anos, e tem pessoas que estão rodando as organizações que elas trabalham por todos os setores possíveis. Eu, normalmente, sou uma pessoa que me movimento bastante dentro da organização. Então, como a gente fica muito tempo dentro da organização, vocês vão me dizer, Renata, nesses 15 anos de serviço público, Renata teve seus altos e teve seus baixos, e teve gestores que soube gerenciar um pouco melhor essa situação, e teve gestores que não soube gerenciar bem essa situação. E aí teve momentos que a Renata preferiu sair, ou teve momentos que os gestores preferiram que a Renata saísse. Então, isso é normal. Isso, de fato, é uma situação normal no serviço público. Eu dei o exemplo da Renata, porque a Renata faz isso. E não é só a Renata que faz. Isso, de alguma forma, acontece. Né? As pessoas, às vezes, elas não estão num momento muito bom. E o que acontece? É que isso impacta na estratégia organizacional. Isso impacta na estratégia do setor do qual o determinado gestor gerencia. Vai ter momentos que membros da equipe não vão estar tão bem, talvez não vão contribuir para os alcances, para as estratégias realizadas, e tem momentos que eles vão estar bem. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E primeiro que a gente precisa levar em consideração, eu falei que isso a gente ia fazer um pouco de relação com o que a gente conversou ontem, que foi sobre a comunicação, porque a comunicação, nesse momento, ela é importantíssima para tentar fazer o processo de motivação, de engajamento desse profissional, mesmo em situações que eles não estejam muito bem. Então, a comunicação é importante durante esse processo, é de extrema importância. Sem a comunicação, não tem como a gente fazer um trabalho de engajamento, de comprometimento, de motivação da nossa equipe. Agora, tem situações que não é uma questão da pessoa estar em alto ou em baixo, às vezes eu estou com problema em casa e isso está impedindo com que os meus resultados, a minha produtividade seja esperada pelo setor. Tem situações que não é esse caso. Tem outras situações que o profissional ele não se encaixou naquele setor, ou ele não se engaja naquele setor, ele não se sente motivado a fazer aquele determinado trabalho, porque ele está no local errado. Esse local pelo qual ele foi lotado, esse setor, às vezes essa organização, de alguma forma não se encaixa nos interesses pessoais daquele profissional. Ele pode até ter prestado um concurso por diversos motivos, que ele tem escolhido tal concurso, ele acabou entrando nessa organização, mas não necessariamente é isso que faz com que ele se sinta realizado profissionalmente. E se isso acontece, a gente acaba tendo um desafio maior para o gestor, porque é muito difícil fazer um processo de motivação de uma pessoa que não está se sentindo em casa ou confortável com esse tipo de trabalho, ela não gosta desse tipo de trabalho. Então, isso é um grande desafio, e os impactos na estratégia do setor, da área, da organização são negativos. Primeiro, porque exige muito esforço do gestor público para tentar, de alguma forma, engajar esse profissional que não consegue se encaixar dentro desse ambiente profissional, de alguma forma. Porque ele não quer, porque não tem interesse, porque ele não gosta desse tipo de trabalho. É complexo. Então, primeiro que faz com que o gestor público gaste muito tempo tentando fazer com que essa pessoa se sinta engajada com o seu trabalho, para que então ela consiga contribuir para o alcance das estratégias organizacionais, mas, de alguma forma, de fato complicado, primeiro porque isso também vai impactar no restante da produtividade da equipe, né? Porque a equipe, de alguma forma, ela também vai se sentindo incomodada, porque ela está sentindo que um profissional ali, ele não está se esforçando tanto quanto deveria para poder fazer, afinal, você trabalha em equipe. Quando a gente fala de uma equipe, de um modo geral, um está impactando no trabalho do outro, e quanto mais essa equipe estiver bem unida e bem gerenciada, melhores são os resultados. Então, também vai ter esse problema que vai impactar na organização da equipe como um todo, no alcance dos objetivos, e vai gerar problemas com frustração da equipe, desse profissional que não consegue se encaixar, porque eu imagino que a pessoa também se sinta
frustrada fazendo um trabalho, trabalhando tantas horas por dia e não conseguir se sentir realizada no trabalho. Eu vejo assim, eu tenho vários colegas e tem situações que isso também pega para mim, sabe? Porque é comum a gente estar ao longo desses 15 anos. E aí, por que eu trouxe isso? Porque quando a gente fala de estratégia, de modo geral, a gente fala. Vou falar diferente. Quando a gente fala de administração, de modo geral, se uma pessoa for para a universidade de administração, é muito comum pensar em administração dividindo ela em 4 áreas diferentes. Vou te dizer isso porque quando eu fui para a faculdade de administração, essas 4 áreas elas eram muito claras para nós, estudantes de administração. Então, você tinha, por exemplo, uma área mais voltada para finanças. Aí tinha a área mais voltada para marketing. Aí tinha a área mais voltada para logística. E tinha a área mais voltada para gestão de pessoas. E aí parecia para nós, estudantes de administração, que todas as disciplinas elas eram divididas nesses grandes 4 grupos que existem dentro da administração. E a administração, de fato, ela é muito rica. E quando eu estava na faculdade de administração, eu não tinha ainda muita clareza onde é que essa estratégia entrava nessas 4 áreas. E eu fui aprender muito com relação à estratégia, fui gostar desse assunto de estratégia, principalmente quando eu saí da universidade, porque aí eu fui fazendo outros cursos. Por sorte, eu tive o prazer de encontrar a estratégia logo depois da faculdade, porque na faculdade eu não encontrei a estratégia, e fui aprendendo mais com relação a isso, e fui estudando, e me especializei, e fiz o mestrado, e minha área hoje é estratégia. E hoje eu tenho com bastante clareza que a estratégia, ela não é nenhuma dessas 4 áreas, ela é a área responsável pelo gerenciamento, para colocar essas 4 áreas juntas num lugar só. Porque a organização, ela não é 4 áreas separadas, são todas as áreas juntas. Uma grande organização. A estratégia, se você for pensar o que é então a estratégia, ela é como se fosse um grande guarda-chuva. Por isso que é uma área muito rica, porque eu posso falar de processos logísticos dentro da estratégia e o quanto que os processos logísticos impactam na estratégia organizacional. Eu posso falar, por exemplo, de recursos financeiros, que seria a área de finanças, no caso do serviço público, muito mais voltado para a parte de orçamento público. Então, a gente já conversou aqui um dia que eu falei um pouquinho sobre isso. Porque a estratégia, ela abraça tudo isso, ela conecta todas essas áreas, tá? E aí, quando a gente fala, assim, de estratégia, o que me permite ir indo para todos os lados, dessas grandes 4 áreas, ou a minha quinta área, que seria a estratégia, que é o grande guarda-chuva de fato, eu posso falar, por exemplo, da comunicação, e o quanto uma má comunicação impacta nos resultados organizacionais. Isso que eu estou trazendo para vocês, que tem a ver com a motivação e o comprometimento dos profissionais, eu já estou falando um pouco, é voltado para a gestão de pessoas. Comunicação pode estar dentro de gestão de pessoas, mas ela também pode estar dentro de marketing. E a estratégia que vai meio que encaixar cada uma delas, ou no local correto. Então, eu posso dizer, de fato, que às vezes a estratégia ela pode ter como resultado negativo um problema de comunicação. Mas eu também posso falar que um dos problemas ou dificuldades da gente ter estratégias alcançadas é porque a gente teve um problema de gestão de pessoas, gestão de equipes. Então, a equipe não foi bem gerenciada, por isso que não conseguiram levar adiante uma estratégia que tinha sido planejada. Então, acabou não sendo uma estratégia realizada. Então, para mim, fica bem fácil. Agora, tem uma área, né, quando a gente fala de estratégia, que tem a ver com comunicação e tem a ver com gestão de pessoas, que ela tem muito a ver com a estratégia. Mas ela é sutil, ela muitas vezes é subjetiva, mas é uma área que eu gosto muito. São 2 conceitos que são um pouco distintos, mas eles andam juntos, que é, por exemplo, as relações políticas dentro das organizações e como aquelas relações políticas impactam no alcance de estratégia. Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar de política, até porque a gente acaba levando para o lado negativo, mas a política ela pode ser muito bem positiva e ela faz parte dos relacionamentos sociais, interpessoais, e a política tem um grande impacto dentro das estratégias.
Não estou falando aqui de política de partidos, de política partidária, de eleição, não, eu estou falando de relações interpessoais. E como é que funciona essa política organizacional? De acordo com a influência dos agentes internos da organização. E por que eu trouxe isso? E parece que nós está levando para a gente para um grande quebra-cabeça louco. Porque essas pessoas que estão dentro do nosso setor e provavelmente não estão tão engajadas ou não estão tão comprometidas com os resultados da estratégia do nosso setor, da área da organização, elas, de alguma forma, elas têm interesses pessoais e que, certamente, se ela não está comprometida, engajada com uma estratégia, significa que o seu interesse é contrário à estratégia, ele está indo para um outro lado. Ele não está de acordo com a estratégia que deveria ser seguida pela cabeça de algum dos gestores. Então, ela tem interesses distintos. E quando as pessoas têm interesses distintos de uma estratégia que foi traçada, a tendência é que essa estratégia sofra algum tipo de resistência. E, então, essa estratégia pode ser que não seja alcançada porque as pessoas não têm interesse que essa estratégia seja alcançada. Vocês entenderam? Ficou claro? Às vezes parece um pouco complexo, mas isso é de uma riqueza que qualquer gestor que quer pensar em estratégia, ele precisa ter uma clareza que os interesses das pessoas que fazem parte da equipe, que fazem parte do setor, que fazem parte da organização, eles vão influenciar demais nos resultados das estratégias organizacionais. Por quê? Eu digo assim porque eu sofri bastante, né? Eu experienciei bastante situações como essa. Eu trabalho numa organização muito grande, eu nem sei dizer mais quantos servidores nós somos. Na época que eu trabalhava na presidência, eu tinha uma boa ideia, porque eu trabalhava na presidência, então trabalhava com diversas políticas internas que a gente tinha essas informações, eu tinha com mais clareza. Mas naquela época a gente eram mais de 5 mil servidores, então já passou alguns anos, a gente certamente cresceu um pouquinho mais. A empresa, a organização é uma organização muito grande, e às vezes tinham projetos maravilhosos, as estratégias às vezes eram traçadas e esses projetos vinham para suportar essa estratégia, os projetos vinham como, de fato, um processo de estratégia, né? Eles vinham para poder fazer com que os recursos fossem aplicados e as ações fossem desenvolvidas com o objetivo específico de atingir os objetivos. E os projetos são ótimas formas de se fazer esse processo de implementação de estratégias. Então, às vezes a gente tinha estratégias maravilhosas e que na cabeça das pessoas que estão traçando, vamos pensar assim, sabe? As pessoas que estão trabalhando nesses projetos, elas tinham como ideia que esses projetos eram maravilhosos, só que na hora que eles iam para o campo de batalha, existia muita resistência. Por quê? Porque os interesses das outras pessoas que estavam relacionados com essa estratégia ou que sofreriam o impacto dessa estratégia levavam esses projetos para caminhos diferentes. Então, as estratégias que eram traçadas não eram alcançadas. E aqui era de uma clareza de você eu analisar, né? Eu, como administrador, olhar aquela situação e pensar assim, isso não está dando certo porque as pessoas não têm interesse que isso dê certo. E isso pode ser frustrante para muitos, mas é desafiador e na minha opinião, assim, é um desafio interessante, até positivo, porque isso me desafiava como profissional, como estrategista, né? Meu Deus, como é que eu posso fazer para que essa estratégia que parece ser tão maravilhosa, que vai trazer tantos benefícios para essa organização, vai trazer benefícios maravilhosos para a sociedade, possa de fato ser realizada. É frustrante porque às vezes não dá, né? Às vezes eu brigava assim, ou meus amigos, meus colegas de trabalho, às vezes a gestão, o presidente, ele brigava para que uma determinada estratégia fosse colocada em prática e ela sofria uma resistência assim imensa. Aí você fala por quê? Às vezes, será que esse profissional que a Renata falou que não gosta muito, não está muito interessado, não está muito fazendo a sua parte, não está se esforçando, então essa estratégia não coloca para frente?
Pode ser. Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de estratégia, a gente precisa levar em consideração esse aspecto e como ele vai impactar. Porque um bom estrategista, ele precisa ter essa clareza e trabalhar com essas situações, né? Porque, assim, estratégias maravilhosas, lindas, traçadas em todos os seus detalhes, que você olha e fala assim, gente, essa é uma estratégia que é uma obra de arte, a gente estaria chegando muito perto do que é o planejamento estratégico, ele é uma obra de arte. De fato, eu tenho que reconhecer que um profissional do planejamento estratégico, ele faz uma obra de arte. Mas ela não é colocada em prática, porque ela não resiste a uma situação simples, que é o interesse das pessoas que estão envolvidas nesse processo de estratégia. Ele não leva isso em consideração. Se ele levasse em consideração, ele nem faria o planejamento estratégico. Então, aqui eu estou falando de interesses. E toda vez que eu tenho um profissional ou uma pessoa que ele acaba utilizando da sua influência para alcançar o seu interesse, mesmo que esse interesse não seja tão positivo para a organização, para o setor, para a área, para a sociedade, mas se ele de alguma forma tem uma determinada influência, um poder, coloca o seu poder para alcançar o seu interesse pessoal, mesmo que seja negativo, ele vai impactar negativamente na estratégia que foi traçada. E pode ser que ele consiga ganhar essa batalha. Pode ser que essa estratégia não seja alcançada, porque alguém com uma influência, um determinado poder e que usou esse poder de acordo com o seu interesse, levou para um caminho diferente que não foi a estratégia traçada. Então, assim, não existe um bom estrategista que não for uma pessoa que consiga se relacionar adequadamente com as pessoas a ponto de identificar que existem esses interesses distintos e tentar, de alguma forma, gerenciar esses interesses. Essa é a palavra certa, Renata. O estrategista, ele precisa gerenciar interesses, e isso eu adoro isso. Isso aqui é de uma beleza, pensando assim, você que quer ser um estrategista, você precisa trabalhar essa habilidade. As relações interpessoais, elas precisam ser trabalhadas com grande importância. Eu falo assim, Renata, o que é mais importante? Eu fazer análise de indicadores de desempenho ou fazer um gerenciamento de interesses de pessoas dentro dessa equipe? Cara, eu acho que você até consegue terceirizar uma análise de indicadores de desempenho, mas você não consegue terceirizar o processo de gerenciamento de interesse das pessoas que estão relacionadas com a estratégia. E o que eu percebo é que a maior parte dos estrategistas, e não estou falando só no Brasil, só na minha organização, eu estou falando de pessoas profissionais que trabalham com estratégia, ele tem que dominar essa arte de relacionamento interpessoal, porque ele precisa gerenciar interesses. Ele precisa ter uma consciência do processo de influência que ele tem sobre as pessoas e ele precisa trabalhar esse processo de influência. Ele precisa fazer política. A gente está falando de políticas interpessoais, a gente está falando de políticas positivas. E quando a gente fala de estratégia organizacional, a gente está sempre pensando em resultados positivos para a organização, para a equipe, para o setor, para a sociedade. Então, esse profissional vai sempre pensar em fazer uma política positiva, não tem como fazer uma política negativa, exceto se for uma estratégia que seja negativa, mas aí a gente tem um problema de índole do profissional, e então a gente vai cair numa política que seja negativa, mas não é isso que a gente faz na estratégia. A gente precisa utilizar a política a nosso favor, ao favor da organização. Então, pensando sempre em política, em utilizar a sua influência para alcance de objetivos. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E isso vale muito mais para um processo de estratégia do que ter com clareza quais são os controles que vão ser aplicados para verificar se a estratégia foi realizada ou não. Então, por isso que a gente fala assim, cai um pouco naquilo que a gente conversou de comunicação, sim, porque a comunicação é uma base desses relacionamentos interpessoais e é essa que é a ponte que vai fazer com que as pessoas, de alguma forma, entendam por que essa é uma estratégia positiva, por que essa é uma estratégia que vai resultar em objetivos positivos, alcançar esses objetivos que sejam positivos para a sua organização, para a sociedade, e da maioria das vezes essa comunicação não é uma comunicação simples, ela é
como base para um processo de relacionamento de influência, que é a política, de modo geral. E algumas vezes eu falo assim, mas Renata, você não falou, por exemplo, você começou a trazer essa conversa com relação a um profissional que não está tão comprometido com o seu trabalho. E por que eu preciso levar em consideração no processo de traçar estratégias? Por mais que ele seja um profissional desmotivado, você perceba que ele não compartilha dos interesses para que essa estratégia seja alcançada, ele pode ser uma peça, se a gente for pensar em estratégia num jogo, ele pode ser uma peça que pode ajudar ou atrapalhar no processo de estratégia. E mesmo que ele seja uma pessoa que não esteja assim tão comprometida, eu preciso gerenciar os interesses dele para que ele, se ele de fato impactar na minha estratégia, preciso trazer ele comigo. Preciso engajá-lo, ele na minha estratégia e trazê-lo comigo para a gente poder alcançar os objetivos. Se eu não fizer esse processo de gerenciar mesmo esses interesses, assim, mais distantes, ou o interesse dessas pessoas que de alguma forma fazem de tudo para trabalhar o processo, eu nunca vou ter estratégias realizadas. Então, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E, gente, isso é uma arte, é muito interessante. O que eu posso te dizer ao longo desses meus 15 anos de serviço público? Que um dos conhecimentos mais importantes que eu desenvolvi, que eu aprendi, que eu tive acesso ao longo desse meu período de serviço público de 15 anos e que não foi me ensinado na academia, foi esse conhecimento de como eu gerencio interesses. Como é que eu utilizo da minha influência, do meu poder, de alguma forma, para poder alcançar os objetivos que eu entendo que sejam positivos para a sociedade, que sejam os objetivos, de fato, que a sociedade esteja esperando. Os objetivos que sejam do setor ou da organização, mesmo que nem mesmo a organização faça isso com certa clareza para os setores. O que eu posso dizer é que eu muitas vezes precisei gerenciar esses interesses para conseguir oferecer um serviço público de qualidade. Então, assim, o que eu posso dizer certamente é que no campo de batalha, no serviço público, a minha experiência ao longo desses 15 anos, esse foi o conhecimento que eu adquiri, essa foi a competência que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos, que eu jamais tive a oportunidade de aprender na academia. Eu digo, na universidade. Nos cursos formais, não tem isso. Você fala, Renata, aqui você tem um processo de negociação. A negociação como se fosse um instrumento, né? Ela faz parte do processo de comunicação. E eu posso, muitas vezes, utilizar a comunicação para engajar essa pessoa na estratégia que está sendo traçada, que eu tracei, ou que a organização traçou. E quando a gente tem um processo de negociação, por exemplo, Renata, você nunca fez curso de negociação? Eu já fiz diversos cursos de negociação. Eu acho até que na universidade, na graduação, eu tive lá uma disciplina de negociação. Antes de eu entrar no serviço público, eu trabalhei numa multinacional e eu fiz um curso maravilhoso de negociação. Quando eu dava aula, quando eu era professora universitária, eu tinha algumas disciplinas que eu fazia alguns jogos. Como eu era uma das disciplinas que era responsável, era de jogos de empresa, então eu trazia bastante a questão de negociação para os meus alunos. E a gente fazia exercícios na prática. E eu sempre trazia alguns elementos um pouco diferentes para o processo de negociação. Que saía um pouco daquela condição assim, ganha-ganha, o bonitinho da negociação, a gente sempre precisa buscar para o bonitinho. Porque no campo de batalha, na nossa vida profissional, essa negociação, na maioria das vezes, ela não é essa condição bonitinha do ganha-ganha. Ela desafia o gestor, ela desafia o profissional. Ela exige que o profissional tome decisões de forma assertiva e com bastante habilidade, com eficiência. As decisões precisam ser tomadas no momento certo. E, às vezes, a negociação, ela vem através de um processo de influência de relações políticas. E é isso que eu sempre tentei trazer para os meus alunos.
Mas o que eu posso dizer assim, se eu tivesse sido a aluna da Renata nesses momentos, talvez eu não teria essa percepção só pelas aulas. Eu precisava entrar no campo de batalha. E a minha experiência trabalhando, sendo servidora pública federal, é que eu aprendi isso na pele. E eu percebo, assim, a diferença. Eu percebo como é que uma estratégia, quando você tem um gestor que tem essa habilidade, como é que ele consegue alcançar resultados mais positivos do que um outro que não tem essa habilidade, mesmo que ele tenha algumas habilidades gerenciais bem desenvolvidas. Você quer ser um estrategista? Você precisa desenvolver diversas habilidades, diversas competências. E como você vai fazer isso? No seu dia a dia. Se você vier fazer um curso comigo que ele for apenas teórico, você vai ter acesso a esse conteúdo teórico, mas você não vai desenvolver uma competência, porque você precisa colocar esse conhecimento teórico em prática para que você consiga, em algum momento, desenvolver uma competência, ter uma competência bem desenvolvida. Então, você fala assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque você pode fazer diversos cursos de negociação, mas você só vai aprender a negociar quando você sentar com alguém para poder fazer um processo de negociação. Pode ser com, a sua com um membro da sua família, pode ser com alguém da sua equipe, pode ser em qualquer situação, mas você só de fato aprende a negociar quando você está na prática, e não é na simulação de um joguinho que você faça na sala de aula. E é por isso que eu estou falando, ao longo desses meus 15 anos de serviço público, foi essa grande riqueza, uma das maiores riquezas que eu de conhecimento, de desenvolvimento profissional, foi com relação a entender a importância desses relacionamentos interpessoais e como que o gerenciamento disso levava ao alcance de resultados mais positivos para mim como profissional, para o meu setor, né? Uma vez que eu, como gestora, estou alcançando esses objetivos, porque eu tenho a clareza de que isso é importante, e claro, que os resultados são positivos para o cidadão que veio buscar no serviço público, para a sociedade, porque as estratégias foram realizadas, e para a organização como um todo, porque os seus objetivos foram realizados. Tudo bem, pessoal, deixa eu ver como é que tá aqui. Hoje está mais calminho. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, mandem para mim. Pode ser pelo YouTube, comentando algum dos vídeos, pelo Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu terei o maior prazer em responder. Se vocês tiverem uma dúvida, ou se vocês tiverem uma sugestão de assunto, de trazer para a gente poder conversar aqui. E de exercício para você hoje, pense com relação a isso que eu trouxe. Tenta identificar se você consegue perceber quais são a importância desses relacionamentos interpessoais. E aqui a gente falou de várias situações, a gente falou de interesses pessoais e como eles impactam na estratégia organizacional, a gente falou do uso da influência das pessoas para o alcance dos seus objetivos ou não. O próprio processo de comunicação, porque ele é a base desses processos de relacionamentos interpessoais, que nesse caso pode incluir a negociação ou não. E eu vou dizer assim para você, como gestor público, eu sei que em algumas situações que você vem enfrentar, que você está percebendo que isso está acontecendo, ou porque algum membro da sua equipe está parecendo que está jogando contra, ou se você está numa determinada área que você consegue perceber que por mais que as pessoas tentam mostrar que existe um caminho certo, fazer uma estratégia certa, seguir, tem pessoas que estão indo contrário e fazendo jogo contra. Comece você a analisar isso que eu trouxe para você, essa condição dos interesses pessoais, do uso da influência para alcançar os objetivos, alcance desses interesses e o quanto isso impacta na estratégia. E aquele gestor que você percebe que tem essa habilidade, eu tinha uma gestora, isso no serviço público, claramente, eu tinha uma gestora que ela tinha ideias maravilhosas, ela era uma mulher maravilhosa, mas ela era uma mulher que não levava tanto isso em consideração, tá? Com relação às relações interpessoais. Ela era como um rolo compressor, aquela pessoa que quer colocar de qualquer jeito essa ideia em prática e não interessa o que as pessoas sentem ou acham ou fazem, ela vai fazer isso de qualquer maneira.
Por um determinado tempo ela conseguiu evoluir, mas no primeiro momento, quando apareceu um buraco, foi um buraco que a levou para sempre, né? Porque ela criou muito mais inimizades do que amizades. Em compensação, logo depois eu tive uma outra chefe que foi uma grande professora nesse sentido, porque ela começou a me mostrar esse caminho, de que ela conseguia alcançar resultados muito mais positivos fazendo um processo de gerenciamento de interesses, de influência. E ela começou, eu olhava para ela e falava, mas ela é boa, viu? Olha o que ela está conseguindo, até a mim ela me convencia. E foi aí que, de fato, a minha escola começou, com relação a esse sentido. E eu percebi, para a organização foi muito positivo. Tanto que eu começo a desenvolver algumas competências a partir desse momento. Porque é nesse momento que eu começo a dar conta que isso funciona e funciona demais, principalmente nas organizações públicas. Por quê? Como a gente disse, uma das características da organização pública são profissionais que ficam por muito tempo trabalhando. E as relações interpessoais nesse ambiente é muito mais importante, ele ganha uma importância muito grande. Porque você precisa gerenciar essa pessoa por muito mais tempo. Essa pessoa vai estar ali, de alguma forma, ajudando ou atrapalhando. Então, as relações interpessoais, a política passa a ser mais interessante. No caso de uma organização privada, não. Porque a partir do momento que uma pessoa não passa a ser mais interessante para a organização, ela é desligada. Então, uma organização privada, ela está muito menos preocupada de fazer política do que numa organização pública. Exceto situações, uma organização familiar, ela vai estar um pouco mais próxima desse quesito com relação a uma organização privada. Mas uma grande organização privada, capitalista, que tem com clareza esse alcance de objetivo, eles são muito eficientes, muito profissionais, a política ela acaba tendo uma importância menor. Porque as pessoas que não interessam mais, elas são colocadas para fora. Mas é diferente do serviço público. Então, essa é uma grande dica que eu trouxe para você. Utilize isso como uma oportunidade. A gente começou hoje falando de um desafio. Como que eu vou gerenciar essa pessoa que tem um interesse tão distinto? Uma pessoa que não tem, faz de tudo para que a estratégia não seja realizada. Então, isso é um grande desafio e é um desafio para mim, na maior parte do tempo. Até esse é o caminho certo. Também, às vezes, estou sofrendo. As pessoas são diferentes. Apesar de depois todas se assemelham, mas a gente precisa de um tempinho até falar, eu estou conseguindo fechar esse diagnóstico. Então, a gente começa como uma situação de desafio, esse é um desafio. E aí, o que eu estou te trazendo é que tem um caminho, e se você conseguir dominar essa arte, isso vai virar uma oportunidade para você. E você começa a se diferenciar dos outros. Tá vendo? Você quer ser um estrategista? Tem os bons estrategistas e os maus estrategistas. E os bons, certamente, dominam a arte de se relacionar. De fazer com bastante eficiência esse processo de relacionamento entre o pessoal que tem influência, interesses, política. Tá bom, pessoal? Esse é o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 19 horas, a gente tem mais uma live da Maratona do Gestor Público. Deixa eu ver, hoje é quarta-feira, a gente tem só mais 2 lives para a gente fechar esse grupo de 10 lives da Maratona do Gestor Público. E, pessoal, eu vejo vocês amanhã às 19 horas. Até mais, boa noite.